Tentei não entrar no mérito da questão. Ele apenas comentou que estava sendo cobrado, mas que eu seguisse o processo de O maneira Roberto lícita. Dias pressionou o Luiz Miranda? Não, ele não me falou nomes. Não te falou Não. falou que te pressionou, mas não disse nome de ninguém? Não, ele estava sendo cobrado, pressionado, e perguntava como é que estava andando. Mas como é essa conversa? Ela está sendo pressionada e não fala nome de ninguém? Não, o que acontece? Como eu tenho... Não, amigo. Quando a gente diz que está sendo pressionado, bate papo de dois amigos, olha, o Flávio Bolsonaro está me pressionando. Como é que é essa conversa? É um negócio que veio do céu. Olha, pressionou. Quem é que está pressionando? É o espírito? Quem é? É o... Não, a chefia dele. Quem é a chefia dele? Ele é subordinado ao coordenador geral. Qual é a chefia dele, o nome da pessoa, amigo? Olha, subordinado na época era o Alex Marinho. Alex Marinho. Quem é Alex Marinho? Era o coordenador geral de... Mas o Alex Marinho é o quê? É advogado, é engenheiro, é o quê? Não sei a formação dele. Você não sabe a formação? Quem é Alex Marinho? Procure saber quem é Alex Marinho, por favor. Quer dizer, o Alex Marinho é que pressionava o Luiz Miranda, é isso? Não, mas o... Não, amigo, eu estou só querendo ajudar, porque essa conversinha, olha, aqui veio a Regina Célia, só cuido do meu lugar, olha, só cuido, mas vocês são muito ciosos como servidores públicos, pelo amor de Deus, como são ciosos na sua função, você está me entendendo? Ele não é servidor público. Não interessa, mas está lá dentro, e está lá, ainda num órgão que merece ter credibilidade, mas tem que ter toda a transparência do que acontece. Mas ele é amigo, conhece o Luiz Miranda, não conhece? É o meu chefe mesmo. É o chefe dele, tá bom? Então, se é o chefe dele, tem uma relação com ele. O que o senador Eduardo Girão está perguntando, não foi pressionado? Não sei. Não... Foi ou não foi? Por quem? Não sei. Por Alex Miranda. Amigo, por favor, nos responda as perguntas objetivamente. A tua função, eu sei que você é um cara cioso, porque desde quando começou, eu só me atenho a isso, eu só me atenho àquilo. É um cara que tem que receber um prêmio como funcionário público ideal. Por favor, responda ao senador Eduardo Girão. Porque o que nós queremos saber aqui é quem que não presta. Ninguém está te acusando. Isso aqui é interesse de todos nós aqui, é saber quem não presta tem que sair fora. Então, só para entender, senhor William, quer dizer que o senhor Luiz Carlos Miranda, Ricardo Miranda, ele comentou com o senhor que estava sofrendo pressão. Sim, ele comentou. E o senhor subentende que seja o chefe dele. Isso. Que pressionou. Então eu acho, senador presidente Omar Aziz, que se cabe aqui a necessidade, senador Renan Calheiros, de trazer esse chefe do Luiz Miranda aqui, que é o Marinho, chefe do Luiz Miranda, que é como é o nome dele? Alex Lial Marinho. Eu acho importante que a gente possa trazer nessa comissão. Outra pergunta, o senhor conhece o deputado Luiz Miranda? Nunca tive o prazer de conhecer pessoalmente. Nunca teve nenhum contato com ele? Não, eu cheguei a vir uma vez, mas o Luiz no gabinete dele, mas era um dia que ele estava bastante corrido, não cheguei a conhecer. O senhor diz prazer porque o senhor admira o trabalho dele? Eu admiro todos vocês, senadores, deputados, nossos governantes, entendeu? O senhor tinha conhecimento... Você é conhecimento... diferente. O presidente disse que eu nasci naquele lugar. Eu não sei, eu vou mandar uma carta perguntando qual lugar que eu nasci. Hoje de manhã, o presidente lá no Habitat, ele disse, olha, esse senador aí, quem votar nele é um idiota, um imbecil, sei lá o quê, ignorante, que nasceu naquele lugar. Olha, eu nasci da minha mãe, a minha mãe é uma santa, presidente. Não vai não vai pensar que eu nasci num lugar que não seja minha mãe. Porque a única coisa que a pessoa tem certeza é a mãe, que se o filho é dela, né? O resto a gente não sabe, porque... Mas eu nasci, presidente, da dona Delfina Aziz, que já é falecida, e que tem o nome do hospital de referência no estado do Amazonas, chamado Delfina Aziz, e que me orgulha muito de ter construído aquele hospital. Então, não nasci naquele lugar, nasceu naquele lugar. Às vezes o presidente se excede, e é normal, mas eu também tenho que dizer onde eu nasci da minha mãe, da dona Delfina Aziz. O senhor tinha conhecimento, senhor William, da conversa do senhor Luiz Ricardo e do seu irmão, deputado Luiz Miranda, com o presidente da República?
Tomei conhecimento pela imprensa. Eu tento com o Luiz ter uma relação muito focada no trabalho, né? Eu já tive experiência de quando a gente se aproxima muito da pessoa, a gente acaba sendo prejudicado, e tem um ditado que diz que onde se ganha o pão não se come a carne. Então eu tendo a ficar mais focado no meu trabalho. Então ele não lhe comentou absolutamente nada com relação a esse encontro que teve no dia 20 de março? Não que eu me recordasse. Tá. Este assunto, o contrato da Covaxin e a peço só um pouquinho de silêncio aí, presidente. Por favor, colegas, agradeço. Esse assunto, o contrato da Covaxin e as supostas pressões atípicas eram do conhecimento dos demais integrantes da divisão de importação? Era um assunto debatido nas atividades cotidianas? Nós começamos a comentar depois que começou a surgir as denúncias na CPI. Como não ouvi, perdão? Assim, internamente a gente comentava sobre isso quando começou as denúncias na CPI. Não, tô falando antes mesmo da CPI. Se em algum momento, se esse contrato da Covaxin e as supostas pressões atípicas eram do conhecimento dos demais integrantes da divisão de importação, da divisão que o senhor fazia parte. Era um assunto debatido nas atividades cotidianas? Não. Em algum momento, o senhor Luiz Ricardo debateu com os integrantes da divisão de importação a situação do contrato da Covaxin? Ou seja, como chefe da divisão, que ele dividiu com vocês, se ele dividiu com vocês as preocupações com essas supostas pressões atípicas? Não, o que ele nos pediu é que o processo deveria seguir o seu trâmite normal, respeitando a legalidade, impessoalidade, razoabilidade, moralidade e publicidade. Foi a orientação que nós recebemos dele. Este processo e qualquer todo que foi conduzido na divisão de importação. Só para ter uma noção, quantos processos o senhor participa assim, ao longo de um ano? Meu Deus. Por exemplo, só para ter uma noção do volume de trabalho que o senador Jorginho sempre fala aqui da reforma, da necessidade da reforma administrativa. O que acontece? Antes da pandemia, eu tinha uma atividade muito pontual, acompanhava os processos dos contratos, eram em média 18, 20. Com a pandemia, eu passei a acompanhar os processos afetos também aos insumos da Covid. Então, nós estamos falando de 60 no período da pandemia? Não, isso é o que eu tenho na minha caixa hoje, porque você vai concluindo um, mas vai chegando outro. 60 em atividade, podemos dizer assim. A média é essa, 60 em atividade. No seu depoimento, a senhora Regina Célia, fiscal do contrato, afirmou: no e-mail seguinte, eu respondo a esse e-mail, você abre aspas dela, tá? Ela dizendo, no e-mail seguinte, eu respondo a esse e-mail da divisão de importação, onde eu coloquei da seguinte forma, né? Vou ler para os senhores, aí é a aspas das aspas. Relativo ao quantitativo ofertado, estará menor que o compromisso firmado. Informamos que as justificativas foram apresentadas pela empresa e aprovadas pela fiscal do contrato, conforme e-mail em anexo. Assim, ratificamos a autorização de prosseguimento dos procedimentos de embarque da primeira parcela. Fecha aspas. Aí ela continua. Eu fui muito clara quando eu disse que eu aprovava o quantitativo, que foi o único item, o único ponto que ele me apontou aqui. Senhor William, fica claro a posição da fiscal de contrato relativa ao quantitativo de vacinas. Houve algum outro problema além da alteração do quantitativo? Eu provoquei a equipe de fiscalização em 3 pontos específicos, inclusive em 3 momentos. Dada a insegurança, fiz mais de um pedido de autorização para dar continuidade, quanto ao quantitativo, quanto à data de entrega e quanto ao prazo que estava atrasado, né, data de entrega, enquanto à participação da Madison na figura da Proforma Invoice. E com referência a esse e-mail ainda, da senhora Regina Célia, o senhor mostrou ao senhor Luiz Ricardo? Sim.
O que é que foi debatido entre vocês? Que ela estava concordando, ela inclusive reforça com o fornecedor que aguarda a entrega da declaração citada no item 2 e que no entendimento poderia dar continuidade. Perfeito, perfeito. Eu lhe agradeço a resposta objetiva. Presidente, eu reforço aqui mais uma vez que na próxima semana o senhor possa